isso, meus amigos. Estamos começando mais um Nordestinos pelo Mundo, o terceiro episódio direto aqui do campus mais lindo do Brasil, aqui na Unifor. Especial Dia do Professor. Mais uma vez, muito obrigado, Unifor. Me sinto muito honrado de ser um porta-voz da Unifor para a comunidade dos Nordestinos pelo Mundo, literalmente pelo mundo inteiro. Eu não sei se vocês sabem, mas tem gente da Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia. Todo mundo consome aqui o Nordestinos pelo Mundo. E a gente está tendo a possibilidade de falar, deixar bem claro, mais uma vez, a melhor universidade norte e nordeste do Brasil. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. E eu tenho muito orgulho de representar vocês, tá bom? Por onde eu vou. E muito obrigado por apoiar também os Nordestinos pelo Mundo já há bastante tempo. E é isso. Vamos ao que interessa, que é bater papo com esse professor incrível aqui da Unifor, que está aqui há bastante tempo, já produz, já ensina, já divide conhecimento há muito tempo. Euler Muniz. Euler, muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço o convite para estar aqui com vocês, andando pelo mundo, né? Nós nordestinos pelo mundo, né? E você é professor de arquitetura e urbanismo, né? Sim, sim. Professor de arquitetura e urbanismo, mas também ligado a outras artes, a teatro, a cultura de uma forma geral, né? Sim. Até porque a arquitetura para mim é arte também, então você está ligado à arte de uma forma geral. Mas eu quero saber de você, quando foi o ano que você entrou aqui? Você pode me entregar o ano que você entrou na Unifor? Claro, sim. Eu entrei aqui em 1982, né? Eu fui aluno de arquitetura. Quando eu concluí o curso de arquitetura em 82, me deu um sonho de desejo de ser professor aqui, né? Eu sou arquiteto, né, de graduação. O meu mestrado é em engenharia civil e o meu doutorado é em urbanismo, né, que eu fiz na Politécnica de Madrid. Né? Então, assim, foi meu desejo vir para cá e ensinar. Dividir, né? Dividir, né, a experiência. Isso, e eu comecei pela pós-graduação, que geralmente é onde as pessoas terminam. Eu comecei porque eu fiz uma disciplina de ergonomia, né, e o professor coordenava o curso de pós-graduação e gostou, né, da minha apresentação, né? Foi interessante porque o trabalho final, ele queria que a gente produzisse um texto escrito. Sim. E eu disse, olha, professor, fui monitor, né, de comunicação visual na arquitetura, eu não poderia transformar essa apresentação escrita, porque eu estava finalizando o meu curso, numa apresentação para os alunos, ele perfeitamente. Só para minha surpresa, ele trouxe todas as turmas dele. Caramba. Para a biblioteca. A gente fez a apresentação da biblioteca. Eu disse, professor, era a sala de aula, você não foi monitor de comunicação visual? E aí eu falei do uso da cor na segurança do trabalho. E isso fez com que ele me convidasse para ensinar, né, na pós-graduação essa disciplina. Aí foi super legal. Então comecei, na realidade, em 82, né, na pós-graduação e ensinava de forma episódica, uma disciplina por semestre, e depois, em 91, eu entrei para a graduação. Eu entrei na engenharia civil, né, entrei por disciplina, né, que todo mundo tinha receio, que era geometria descritiva. Né? O nome ele dá medo, né? Geometria descritiva. E era uma disciplina que tinha um índice de reprovação bastante elevado. Né, e eu tentava... era para as engenharias, naquela época ainda não tinha arquitetura. E eu tentava dar um formato mais próximo do aluno, então eu usava muito a modelagem tridimensional para eles verem, fazia maquete, para eles entenderem o que era o sistema mosiano, o que era a geometria descritiva. Né? E depois eu tive uma oportunidade bastante feliz de ser convidado para implantar o curso de arquitetura aqui na Universidade de Fortaleza. Então você pode dizer que você implementou o curso, ajudou a implementar o curso de arquitetura aqui. Fomos 5 professores, na época que a professora Nise Sanford, que hoje é a nossa procuradora institucional, era a diretora do centro, e nós montamos esse curso de arquitetura, professores da arquitetura e professor da engenharia civil. Né? Então foi uma grande satisfação minha ter a oportunidade de montar um curso de arquitetura já, né, dentro, né, da perspectiva que a gente pensava que era bastante interessante. O curso de arquitetura, como você falou, está muito próximo das artes,
né? Então, a maior parte dos cursos de arquitetura aqui no Brasil, eles vieram da escola francesa, a escola de belas artes. Mas existe hoje uma vertente que está muito mais presente no nosso cenário, que é a alemã, da Bauhaus. Então, hoje há uma preocupação muito grande com a construtibilidade, com transformar os sonhos, né, e os desejos dos clientes, né, e o conceito criado pelo arquiteto, né, em objeto construível. Então é muito importante hoje, né, que se tornem reais os projetos dos arquitetos, né? Então hoje eu também tenho uma grande satisfação de fazer parte, hoje sou assessor de planejamento físico da instituição e estou participando, né, da construção do complexo, né, cultural Yolanda e Edson Queiroz. A gente tem 3 grandes edifícios, um teatro de 1.200 lugares, um museu, né, com 6 pavimentos e um prédio, uma torre educacional com 19 pavimentos, né, que vai ficar onde era aqui o centro de convenções, né? Então já estamos começando a obra e estamos trabalhando da forma que eu vi no meu mestrado e que eu vi no meu doutorado. Produção em série de edifício, construção racional, em que arquitetos e engenheiros trabalham todos de forma integrada. Então não há um projeto de arquitetura para depois fazer um projeto de estruturas, para depois fazer um projeto de instalações. Acontece tudo de forma simultânea. Então não há a compatibilização dos projetos, porque compatibilização é algo que você vai fazer posterior e a gente já sai, a gente chama de engenharia simultânea, os projetos já saem prontos e de forma colaborativa. Não é tão fácil, né, porque historicamente cada um tem o seu território, mas a gente aos poucos está fazendo com que isso ocorra e passando essa aprendizagem para os nossos alunos. Muito bom, muito bom. Então é uma forma de vivenciar e trazer, né, para a academia essas experiências, né? Então, perfeito. Dividir, né? Nós vamos ter um complexo aqui do lado da Unifor, que vai ter quase a área hoje construída aqui, né? Caramba, sério? Nós vamos ter 82 mil metros quadrados lá. Nossa Senhora. Então é uma área bastante grande e, assim, a ideia da fundação é dar um retorno para a sociedade, né? Então, sim, desde devolver. cedo se trabalha o espaço cultural, então desde o Sr. Edson, depois o doutor Ayrton, agora a doutora Lenise, veio como a cultura um elemento muito importante na formação. Então a gente tem hoje um acervo de obras de arte, que é o 3º maior acervo de arte privado do Brasil. Então a gente precisava, né, ter um local para fazer isso. E também a ideia da arte, né? Hoje a cidade tem muitos artistas, mas carece ainda de bons espaços de apresentação. Então foi projetado um teatro para 1.200 lugares que comportasse não só apresentações de teatro, mas também ópera, opereta, musicais. Arte de uma forma geral, né? De forma geral. E esse espaço pode acontecer tanto para uma ópera, quanto para uma apresentação de teatro, como também para um evento da universidade. Então a gente pensou na capacidade de 1.200 lugares, no sentido de ter uma reunião de professores lá. Perfeito. Então é algo muito assim, massa. Que a gente vai construindo e levando os alunos e discutindo, né, com a administração superior e também, né, com os gestores, né, para conseguir fazer um espaço para atender a todos, né? Perfeito. Agora, professor, é o seguinte, eu sei que você é arquiteto urbanista, mas você tem a arte cênicas assim na sua vida, o teatro, né? Onde que isso entrou na sua vida? Como é que você concilia as duas frentes? E também como corrobora para a arquitetura, né? Como que corrobora, como é que faz o link? Fala um pouquinho. Na realidade, o arquiteto, né, é uma forma de expressão. É uma arte. É uma arte, uma forma de expressão artística. Então, em princípio, o arquiteto ou ele desenha, ou ele canta, ou ele toca. Você vê, né, vários artistas locais e nacionais, arquitetos, e que têm uma outra forma de expressão, né? Como eu sempre fui mais volumoso, então nas minhas férias eu
tinha como jogar Uhum. futebol, vôlei, daí então eu usava minhas férias para escrever história em Mais quadrinho. volumoso. Desenhava histórias em quadrinhos. Entendi. Né? Então, assim, foi assim que começou o desejo pela arquitetura. Foi a partir do desenho. Entendi. Né? Eu montava a história, ia construindo a história, fazendo cada quadrinho, desenhando a história. Então, minhas férias eram desenhar a história em quadrinhos e soltar raia, pipa, que vocês chamam, no sul, né? Sim. Eu não gostava de operacionar, não. Eu gostava de construir, de montar a raia. Então Sim. eu trabalhava com cores, com formas. Então, assim, a arte sempre fez parte da minha vida e como faz parte da vida de muitos arquitetos. Então, comecei, né, com um convite, né? Eu estudava alemão na cultura e um colega perguntou: tu já pensou em fazer teatro? Eu digo, e por teatro não, fazer teatro. Foi assim, fazer mesmo, né? Fazer. E aí, porque a gente estava brincando como é que seria, né, falar em alemão com sotaque de cearense. Uhum. Porque Já pensou como é que... Eu só sei falar nein. Então a gente brincava, wie heißt Sie? Nein, ma. Então a gente brincava com relação a isso, porque o corpo consular, eles têm por obrigação não perder. O que a gente faz? O maior esforço de ganhar, né, o assento nativo, eles fazem o maior esforço de não perder o assento nativo, porque num caso de uma turba, num caso de uma confusão, ele tem que ser logo identificado como estrangeiro. Entendi. Então ele tem que falar, entendi, tem que falar alemão com sotaque lá dele, nativo, né? Sim. Então isso era aí a gente estava brincando assim, ele me convidou, rapaz, tu não quer? Eu fui, né? E aí nós conversamos, eu comecei na comédia cearense e fiz vários espetáculos lá, comecei como ator. Aí depois a gente montou aqui na Unifor o Grupo Mirante com a professora Nazaré. Já existia o Mirante aqui com a professora Graças Music, né? E a gente montou o Grupo Mirante daqui. Então começamos atuando, mas depois eu tive a oportunidade de dirigir, escrevi também, né, texto de dramaturgia. Foi super interessante, né, essa experiência também. Uma vez eu estava selecionando, né, atores e um dos candidatos, né, depois que terminou, ele, né, chorou e disse: o senhor é muito educado, mas eu sei que eu não vou ser selecionado. Por que você sabe que não vai ser selecionado? Porque eu não tenho um braço. Ele já achou que... Eu fui uma vez participar de uma seleção de atores e a pessoa que estava selecionando perguntou se ele era doido, querer ser ator sem um braço. Que loucura. Aí eu digo, você é muito bom. Claro que cada um de nós, né, tem, a partir do seu formato, a partir da forma que você se expressa, personagens que vão ser característicos. Exato. Então, certamente eu vou fazer um vilão, não vou fazer o ator principal, o jovenzinho, pela própria característica física, e você também. Né? Então, assim, você está selecionado sim, e é um excelente ator. Né? Mas eu achei aquilo ali marcante. Né? Mas é marcante. E assim, sabe, porque a gente começa a criar estereótipos e padronizar as pessoas. Eu conversei com um grande ator, professor, em São Paulo, chamado Samuel de Assis. Samuel de Assis foi protagonista da novela das 7 ano passado. Esse ano está na novela das 9, um grande ator de Sergipe, né? Sergipe, Samuel de Assis. E ele falou que ele está desconstruindo o galã. Que o galã se espera o homem branco, de olho azul, forte, sarado, bababá, não é? Mas que ele quer desconstruir. Ele teve esse debate quando ele estava na Globo, para colaborar com essa tua história, que ele falou assim, alguém da produção da Globo falou para ele: galã não faz isso, cara. Não faz isso não, que galã não faz isso. Ele ficou tão incomodado com aquilo, né? Que ele falou, peraí. Chamou toda a equipe e falou, a gente precisa entender o que é o galã que eu vou fazer. O meu galã é um cara que tem problema com a família, é o cara que tem que pagar a conta, não consegue pagar, é o cara que se trata, que vai para uma terapia, que se cuida. É outro tipo de galã, não é só o hétero top branco de olho azul. Então eu achei muito interessante o quanto
até os estereótipos, o galã pode ser o cara gordinho, o cara gordo, pode ser o... Depende de como você analisa a pessoa, né? Então é muito interessante a gente ver essas desconstruções acontecendo. Desconstruções, existe essa palavra? Existe, né? Existe. Essas desconstruções acontecendo hoje mais, assim, né? O cara sem braço, ele pode ser o galã. Entendeu? Pode ser que o mundo gire e ele caia como um galã, né? Apesar das dificuldades, né? Então assim, foi uma coisa desconstrução. muito interessante, né? Então Demais. eu já fiz teatro, já dirigi, eu escrevi uma peça que era um meta-teatro, né? Começar a discutir, né, a ideia do personagem e o ator, na hora que ele estava dentro do palco e que ele se percebia ator e se percebia... Contar a história, né, dos bastidores, né? E o nome da peça era Bastidores, eu consegui um prêmio, local de melhor obra daquele ano. Irado, então, assim, muito legal isso, né? Já participei de filme também, participações pequenas. Eu me lembro que eu estava sendo selecionado e um objeto caiu em cena, né? E eu peguei o objeto e aí o cara disse, pode parar. O que foi que houve? Você já está selecionado. Por quê? Porque você não foi o ator que pegou o objeto em cena, foi o personagem. Então, você pegou o objeto, você visualizou que ele tinha caído e você pegou, né, como personagem, não como ator. Então a arte massa, ela propicia, né, muita coisa nesse sentido, né? A arte é fundamental, assim. Sensibiliza a pessoa fica mais sensível às coisas. Você vê o mundo de uma forma um pouquinho mais colorida, não é tão em preto e branco. Isso. Né? E eu falo muito para os meus alunos, né? Ele pergunta, professor, faço assim? Eu digo, desenhe. Quem diz o resultado do edifício é o arquiteto. É verdade. Projete, se o teu olho disser, ficou bom, aí você me mostra. Se ele disser, tá ruim, você faz outro. Volta para a prancheta. Eu costumo brincar muito isso, né? Se o cliente não está gostando, voltamos para a prancheta. Pronto, faz de novo. O projeto não é do arquiteto, o projeto é do cliente. A gente tem que trabalhar para ele. A gente tem que ter os desejos com o conhecimento e a técnica que a gente tem. Né? Mas é legal você estimular o fato da pessoa acreditar na visão dela. Exatamente. Porque, obviamente, que o projeto é para o cliente, mas ele está chamando você porque ele gosta do teu olhar. Isso. Então você tem que confiar nesse olhar, então, né? Eu tenho um conjunto de informações técnicas que eu vou juntar para apresentar um produto para ele. Isso que você me falou é interessante. É muito legal o podcast por causa disso, porque você busca... São mais de 300 entrevistas que eu já fiz. Com gente incrível, como você, né? Obrigado. E eu vi uma... A gente conversou no podcast sobre um ator chamado Matt Damon. Sabe quem é esse ator? Matt Damon. Ele fez esse último de Marte, Identidade Borne, ganhou o Oscar. Sei. Ele e Ben Affleck, né? Sei. Que são muito parceiros. E eles estavam numa roda de conversa para fazer o Gênio Indomável. Com o saudoso... Qual o ator de Gênio Indomável, amor? Que morreu, que já foi para outro plano. Gênio Indomável, Ben Affleck, Matt Damon e comediante também, que fez a... Vê aí, Gênio Indomável, Ben Affleck. Quem é o ator que faz com ele? Por favor, produção. Mas eu vou contar a história. Eles estavam numa roda de conversa sobre o roteiro. Sobre o filme, sobre os caminhos que o roteiro vai. Oi? Robbie Williams. Que o Robbie Williams ganhou o Oscar, e o Matt Damon e o Ben Affleck também ganharam o Oscar de escritores. Primeiro roteiro ganhou o Oscar. E o Robbie Williams ganhou de ator coadjuvante. Beleza. Estamos lá trabalhando e ele falou uma parada que me lembrou o que você falou. Não existe ideia ruim. Numa roda de criatividade, seja ator, seja roteirista, seja arquitetura, seja qual for a arte, você não pode ter uma barreira da ideia ruim. Você não pode... Eu tô aqui com uma ideia para... Se ela é horrorosa, dê a ideia. Porque o que conta não são as ideias ruins. São as duas boas que você teve. Você pode ter 350 ideias ruins. Você não pode ser julgado por isso. Refaça até achar a ideia boa. E eu achei isso muito bacana porque é um lugar de conforto. Se eu estou te contratando enquanto arquiteto, me dá tuas ideias. Tá ruim, a gente vai chegar na ideia boa. Exato. Eu achei essa fala dele, a gente ganhou esse Oscar por causa disso. Porque a gente deu 457 ideias toscas pro filme, mas a gente achou duas boas e foi o que fez a parada acontecer.
Eu acho isso muito legal. E é muito interessante o brainstorm, né? Você só fala. Fala e ora. Né? Aconteceu também, assim, esse momento do cinema me deu a oportunidade de ensinar uma disciplina de dramaturgia aqui na Unifor. Sim. Para o pessoal do teatro e do cinema, das artes aqui, né? E eu tive uma questão que foi muito impactante para mim. Fala. Eu tinha um aluno que ele tinha uma síndrome que ele não sentia nada, dor, raiva. Como é que eu vou querer, né, que um aluno desse seja ator? Né? Aí eu passei 1 hora, eu e o projetor da sala, pensando, poxa, como é que eu vou fazer na próxima aula para ele fazer uma leitura dramática, né? E aí fui conversar com o pessoal do PAP, que a gente tem um programa de apoio psicopedagógico, e eu usei o conhecimento da engenharia para resolver esse problema. Caramba! Sinais e sintomas. Eu comecei a trabalhar, eu não podia trabalhar a disciplina só para ele. Sim, né? Claro. E eu não podia acentuar o problema dele para os outros. Claro, né? claro. Então eu fui trabalhar com todos os alunos. Quando a gente sente raiva, quais são os músculos que mexem? Quando a gente sente alegria, né? E ele fazia o movimento a partir da memória dele. Então, aqui é o que eu tô com raiva. Então eu tô com raiva, então eu franzo a testa, né? Né? Hoje ele não é um ator, mas ele é um excelente crítico de arte. Massa. Então, eu tive a oportunidade de passar 1 hora pensando para saber como é que a inclusão é algo fundamental. É fundamental. A gente tem aqui na universidade trabalhado muito com relação a isso, né? O espaço ser para todo mundo. Sim. Né? Ser acessível para todo mundo. E a felicidade, depois desse tempo trabalhando nessa direção, é que a gente vê, às vezes, no processo de matrícula, uma fila de cadeira de rodas. Eu digo, ó, tá dando certo. Legal. Porque antes a gente não via cadeira de roda no campus, que eles não podiam sair. Uma vez eu fui contratado, né, por uma empresa para fazer um edifício acessível numa praia no interior do Ceará. Aí eu disse pro empreendedor, ele vai sair do teu empreendimento e vai para onde? A gente não pode trabalhar o edifício acessível. A gente tem que trabalhar um programa com a cidade para que a rua seja acessível, a praia seja acessível, o local que ele vai se alimentar seja acessível. Então a gente tem que montar um circuito acessível para ele. E hoje aqui na cidade de Fortaleza nós temos praias em que tem cadeira de rodas, que tem umas rodas maiores e rodam na praia e ele vai até Eu queria até falar com você sobre isso, sobre acessibilidade de uma forma geral. Porque você pega, por exemplo, tem 3 alunas aqui que eu já falei que estudaram com você. Primeiro a minha esposa, que está ali, trabalha com produção comigo hoje, é arquiteta, urbanista. Ela estudou com você. Teve a Laura e a Liana, do Estar Urbano, que trabalham a acupuntura urbana, eu acho esse termo muito bacana, acupuntura urbana. Também foram suas alunas. E eu queria que você falasse sobre isso. Você começou a falar, eu queria que você fizesse uma análise de Fortaleza hoje, enquanto um lugar acessível. Fortaleza é um lugar acessível. Você estava falando que a Unifor está sendo. Sim. Mas Fortaleza, os espaços são acessíveis, eles estão sendo ocupados de forma certa. Como é que você vê essa cultura urbana de fato na nossa cidade? Eu acho que cada vez mais se exige que os edifícios sejam acessíveis. E a gente precisa também trabalhar para que a cidade seja acessível. A cidade acessível não é só para o cego, a cadeira de rodas. A cidade acessível é para o idoso. Nós temos uma calçada, um passeio, em que cada usuário coloca numa altura diferente, coloca um revestimento, um pavimento diferente. E às vezes o idoso pode... Está acostumado com outra coisa e cai, né? E cai. Até a inclinação pode produzir isso, né? Então a gente precisa, sim, nós estamos caminhando. Sim. Os edifícios cada vez mais, a exigência, né, está aumentando, né, até para ter, né, essa visão. Aqui no campus a gente está trabalhando nesse sentido. Hoje todos os blocos eles têm ou elevador ou plataforma elevatória, né, para dar garantia não só a cadeira de rodas a chegar lá, né, mas um professor que tem
leve as suas coisas. Nós temos hoje muitos alunos que têm mais de 50 anos. Sim, né? sim. Então, assim, não é tão simples subir numa rampa para essa pessoa. Entendi. Então, a acessibilidade é para todo mundo. Né? Perfeito. Então, assim, e é algo que a gente está todo o tempo aprimorando. Perfeito. Né? Eu tive uma vez uma conversa muito interessante com a palestrante do Rio. Né? E ela falou, ela conversando com os alunos, e eu achei, poxa, a visão do cego é totalmente diferente da nossa. Ela disse, professor, para uma pessoa que vê, um espaço desse, cheio de verde, é um espaço lindo. Para nós cegos, eu perco toda a referência. Um espaço aberto, eu tenho que ter cantos para me guiar. Tem que pegar, né? Eu tenho que... tem que ter a guia. E aqui a gente está começando a trabalhar o percurso acessível dentro do campus. Que massa. Porque a gente tem uma área verde muito intensa. Né? Então, ela tem que ser podada e eu tenho que direcionar esse percurso, porque de repente um cego caminhando, pode um galho bater na testa dele. Então nós estamos já num projeto para definir um percurso, e nesse percurso vai servir para que o pessoal da prefeitura faça as podas para que um cego não bata num galho ou não tope numa raiz. Então, assim, são percepções bastante diferentes. Eu tive a oportunidade, nós fizemos o projeto do Complexo da Veterinária. E o PAP, o Programa de Apoio Psicopedagógico, tinha uma aluna em cadeira de rodas da área da saúde. E aí eu fui perguntar para eles, poxa, como é, porque na área da saúde você tem que se paramentar. Sim. E aí eu digo, o que eu preciso desenhar para você em cadeira de rodas se paramentar? Aí nós fizemos, ela foi explicar que tinha que colocar a cadeira de roda de um lado, ela tinha que se deitar no espaço, ela tinha que se vestir e ela tinha que sair do outro lado, então a gente aprende muito com eles. Claro. Eu me lembro, nós temos um aluno em cadeira de rodas no curso de arquitetura, e no primeiro semestre ele queria fazer parte, né, do NEP, que é o núcleo de pesquisa lá do CCT, pesquisa e prática, né? E o pessoal, ele não sabe desenhar, mas ele sabe o que é que precisa, ele anda numa cadeira de rodas. Então, o professor e os alunos ensinam esse aluno a desenhar, ele vai dizer o que é que precisa. Né? Eu achei muito interessante, uma vez nós recebemos uma pessoa e falou que o piso podotátil, ele produz uma leve trepidação na cadeira de rodas. Né? E eu andando de maleta, eu comecei a perceber que de fato produz. A gente andando, normalmente nem percebe que esse piso aqui que você está vendo, né, ele produz uma leve trepidação. Né? Quer dizer, é impossível? Claro que não, mas se a gente tiver algo, né, mais linear, e por isso que está pensando no percurso acessível, fica mais fácil o deslocamento, porque de repente ele pode se equilibrar. Certeza. Então, assim, é um processo. A inclusão e a acessibilidade é um processo. Que tem que sempre estar rolando, né? Isso, e inclusive a inclusão hoje é algo muito importante. Com certeza. As pessoas nascem e são do jeito que são. E ponto. E ponto. E nós temos que preparar os espaços para todo mundo. Verdade. Nós criamos aqui dentro da universidade uns espaços que começaram com a cadeira de rodas, e hoje eles são um espaço para a mãe levar o filho no banheiro, porque o filho não quer mais ir para o banheiro das mulheres. Né? Então, ele passou a ser um banheiro de cadeira de rodas, passou a ser um banheiro inclusivo. Legal. Então, e não é só uma questão de projeto, é uma questão de perspectiva de vida. As pessoas têm que começar a perceber que o mundo mudou. Perfeito. E cada centro tem, né, aqui uma percepção diferente, e um centro vai ajudando o outro. Com então, toda certeza. São muito interessantes essas experiências. E eu tenho mais uma pergunta para você que é importante. Fala, Osh. É só um centavo ele, né? E um pouquinho o microfone. Perfeito? Posso seguir? E professor, eu vou olhar para lá, tá? E professor, tem mais uma pergunta para você que é muito importante. Arquitetura e urbanismo, né? Hoje em dia, nos tempos atuais, modernos, a pessoa quando está na faculdade, ela tem a missão de estudar, ser uma boa profissional, entender sobre a profissão, beleza? Academicamente falando. Mas o que a Unifor, ou o que está sendo preparado para a galera que está indo para o mercado, para ele ser um bom profissional? Porque hoje tem tantos desafios, a pessoa sai da faculdade, ela tem que se preocupar com o comercial, ela tem que se preocupar se vai ter um escritório ou não, ela tem que se preocupar se ela tá bem no Instagram,
Se o Instagram tá divulgando bem ela, então ela tem que ser social media, ela tem que ser comercial, ela tem que ser boa arquiteta, ela tem que estar na obra. Como você visualiza isso? A arquitetura, Perdão. Nós temos várias áreas em que podemos trabalhar. Nós podemos trabalhar no projeto do edifício. Nós podemos trabalhar no desenho de cidades. Nós podemos trabalhar no paisagismo, né? Nós podemos trabalhar em arquitetura de interiores. Então, aqui dentro da Universidade de Fortaleza, a gente pega todos esses saberes e coloca de forma a preparar o aluno nessas áreas. E uma coisa muito interessante que a gente tem aqui e que tem em outras instituições de ensino é que esses saberes eles convivem no mesmo espaço. Eu já ministrei disciplina junto com o professor de estruturas, junto com o professor de urbanismo, junto com o professor de história, né? Para mostrar que o conhecimento não são caixinhas. Quando eu faço um edifício, eu estou fazendo a cidade. Sim, claro. O edifício, ele impacta sobre a cidade, então eu tenho responsabilidade sobre a cidade. E o aluno perceber que a arquitetura não é só um desenho, a arquitetura tem todo um conceito por detrás, tem toda uma teoria por detrás. E a gente tem que ler bastante para ser um bom arquiteto. Perfeito. Então, desde o início a gente trabalha nessa direção. Eu também tenho uma oportunidade bastante interessante enquanto arquiteto, porque hoje eu avalio tanto instituições de ensino pelo Ministério da Educação Brasileiro, quanto por um sistema de acreditação do Arcosul, que é em toda a América do Sul. E a gente percebe o ensino nos diversos países, e isso é muito rico. Sim. Experiências positivas. Eu tive assim... a gente só pensa que o curso, que a arquitetura ou que o ensino é legal nos grandes centros. Sim. Eu tive experiências bastante interessantes. Nossa. Eu conheci Sinop, que é uma cidade no norte do Maranhão, no Mato Grosso, quase fronteira com o Pará. Só para você ter uma ideia, o último aeroporto que eu desci chamava-se Alta Floresta. E depois eu peguei um carro 4x4 para chegar na cidade, passando sobre Pinguela. Pinguela são as toras de madeira que eles colocam sobre os rios, né? E lá é um grande centro de agropecuária, então um curso maravilhoso. Claro que ele tem dificuldades. Claro que às vezes um professor com titulação de doutor não quer ir para lá. Então aí a gente começa a ver a oportunidade do ensino à distância. Total. O ensino presencial pode ser bom ou ruim. O ensino à distância pode ser bom ou ruim. Cabe a quem está avaliando, aí o Ministério da Educação, separar o bom do ruim. Porque se eu não consigo levar um professor doutor de forma presencial até lá, eu levo em ambiente virtual. Então eu estou colaborando com aquela competência, com aquele conhecimento do professor para aquela comunidade. Sim. Então assim a gente tem vários perfis diferentes. Por exemplo, avaliando no Sudeste e Sul, eu vi que às vezes o aluno se desloca todo dia 200, 300 quilômetros para fazer aquele curso. Eu perguntei, poxa, por que tu vem para cá? Não tem... Mais perto? Mais perto não, mas é porque esse aqui é melhor. Então o aluno se submete a viajar de trem. Para ter um ensino melhor. Para ter um ensino melhor. Então ele já está escolhendo. Uma outra coisa também muito forte no país que está acontecendo agora, antes se falava em mobilidade urbana. Sim. E mobilidade estudantil. Então pegar os grandes centros e trazer o ensino para esses grandes centros. Só que um aluno que sai do Crateús aqui no Ceará e vem estudar em Fortaleza, ele não volta mais para o Crateús, porque ele faz a sua rede de relacionamento. O importante hoje, já está acontecendo, é levar o ensino para o interior. Isso. Para que ele comece lá e ele trabalhe para a comunidade em que ele vive. Para que a própria cidade dele possa crescer. Crescer. Exato. Eu me lembro recebendo aqui uns alemães. Eu sou cearense, morei muito tempo fora do Ceará. E eles chegavam falando em Jericoacoara, que é uma praia nossa. Sim, aqui. Claro. E eu, cearense, não conhecia Jericoacoara. Eles, você não conhece Jericoacoara? Eu digo, eu conheço parisiense que nunca subiu da torre. Então, como é fácil, a gente... E eu fui lá ver, né? E nós fomos lá para um projeto que eles queriam apoiar. Eles queriam colocar uma campanula de vidro em cima da cidade. Eu, não, a cidade precisa crescer. Quer ajudar? Vamos ver o que
pode crescer, mas não preparar a cidade só para o visitante. Não pode ser dessa forma. Não pode ser dessa forma. A cidade, ela tem que crescer. E a população tem que começar a entender que a cidade é dela. A cidade não é do prefeito, o estado não é do governador, o país não é do presidente. Cada um de nós tem uma responsabilidade. Né? Então, uma vez eu estava numa praça e vendo 2 babás tirando as flores e tirando as pétalas das flores. Poxa, ela não está fazendo a função dela, que era cuidar do bebê, e está sujando a cidade. Então, assim, nós temos que ter cuidado. Né? Você me perguntou no começo, assim, qual a grande diferença do campus de hoje para quando eu entrei. Isso. Aí eu me lembrei de uma fala do meu reitor. A gente estava ali em cima do bloco K e ele disse: tu te lembra quando essas árvores eram bem pequenininhas? Então, o campus foi uma ação, né, da própria instituição. Nós já recebemos aqui um prêmio por essa qualidade do espaço. Então, esse verde é muito importante para a qualidade da cidade. Então, o tamanho, o porte das árvores, né, tem muito a ver com o chanceler anterior, né, o Ayrton Queiroz, né, então, e o crescimento. Nós estamos aqui meio-dia gravando, né? E nós estamos num conforto. E tá de boa, com vento e tal. Isso, por causa da cobertura vegetal. Literalmente meio-dia. Então, assim, a gente precisa pensar enquanto arquiteto, como é que eu aproveito isso? Isso é para saúde mental também, o ambiente fica bom, né? Uma vez a gente recebeu uns americanos que fez a capacitação dos nossos professores para oferecer disciplinas em língua inglesa, os conteúdos em língua inglesa, e ele perguntava, vocês têm macacos, vocês têm... Tem tudo aqui, e o que vocês fazem? A gente contrata para quando vocês vêm para cá, ficando com eles. Depois vai embora. Mas por quê? Porque esse ambiente, nós estamos vendo aqui o ruído deles propicia isso. O som de fundo aqui está sendo os animaizinhos, Exatamente. Né? Então, e eles convivem com os nossos alunos, às vezes, né, eles estão comendo aqui, o pássaro vem e tira um pedaço do sorvete. Tem os gatinhos também. Tem os gatinhos, uma semana lá na reitoria, quando eu estava chegando, eu vi o gato perto da comida dele, do coxo dele, e os pombos todos perto, assim. Porque quando ele sai, eles comem a comida do gato. Então, esse convívio é muito, muito rico. Né? Viver o campus. É muito importante a gente ter um professor, um aluno que vive o campus. Né? Ele tem aula de manhã ou tem aula à tarde, mas ele está no outro horário, né, desenvolvendo atividade aqui dentro do campus, vivendo o campus. Então isso é muito rico para a aprendizagem, para a troca de experiências. E também a ideia de os centros, né, saberes diferentes convivendo. Né? O nosso campus é muito igualzinho, então a gente fez uma cromatização para que facilitasse a orientação dentro do campus. Mas a ideia é que esse conviver, né, seja bastante rico, a troca de experiências. Né? Perfeito. Nós estamos aqui vizinho ao centro, o CC, e você vê alunos de áreas totalmente diferentes. Uma vez eu estava passando e vi 2 alunos que eu acho que era da área da saúde. Eles disse, poxa, se tem um procedimento, pronto, temos que repetir, tem que fazer. Isso nunca seria dito por um aluno da arquitetura. Se está lá o edifício pronto, pronto. Vamos fazer outro. Então, são muitos mundos aqui dentro. São mundos diferentes. E é muito importante esse convívio. A mistura, né? É muito interessante. Professor, eu tenho uma última pergunta para você nesse nosso papo. E eu quero saber de você, para finalizar, o que te motiva a continuar ligado à arquitetura e urbanismo, artes cênicas, e o que você visualiza para o seu futuro, as suas ambições, o que você ainda quer realizar? Olha, eu tenho um filho e os alunos são como se fossem filhos nossos, né? Então, a gente torce pelo sucesso deles. Então, embora a gente vá caminhando na linha do tempo, mas conviver com os jovens, com os sonhos deles, com as aspirações, nos dá uma injeção de rejuvenescimento. Trabalhar para a qualidade de vida das pessoas que estão no campus, ou estão na cidade, ou estão no país, é uma coisa que me faz todo dia despertar com entusiasmo. Hoje a gente está trabalhando muito na internacionalização.
Nós temos várias disciplinas ofertadas em língua inglesa. Nós temos hoje cursos aqui que foram acreditados no Mercosul. Então, ter um campus em que eu possa ter alunos falando idiomas diferentes, isso dá uma competitividade muito grande para o nosso aluno. Totalmente. Porque ele deixa de ser um aluno de Fortaleza, ele passa a ser um aluno do mundo. É verdade. Eu, às vezes, estou aqui e um aluno está no Canadá ou está tá rodando na Austrália e passa uma mensagem, né? Uma vez eu recebi um engenheiro lá na vice-reitoria e ele disse: professor, o senhor não me conhece não, eu sou casado com uma aluna hoje arquiteta, foi aluna do senhor, e ela disse que eu viesse aqui conversar com o senhor sobre minha pós-graduação. Eu digo: se ela mandou, tá mandada. Mas é isso, é conviver com o jovem, viver esse sonho dele e ver que a gente está numa instituição que favorece essas ações, né? Um complexo cultural desse para a nossa cidade, um ensino voltado para trabalhar as competências, para que o aluno consiga, nas diversas áreas do saber, né? Colaborar com a sociedade, colaborar com a nossa cidade, colaborar com as pessoas. Isso aqui me faz todo dia despertar e vir todo animado para cá, viu? Para a Unifor. Exatamente. Para muitos anos mais ainda, né? Se Deus quiser. Com certeza. Me pergunta assim: quando é que tu vai se aposentar? Eu não quero nem saber. Não, que se aposentar o quê? Aposentar no compulsório. Quando disseram, tem que se aposentar. Você tem que parar, né? Aí eu vou fazer isso. Mas... Pronto. Perfeito. Euler, que papo massa que a gente teve, né? Foi um papo que passou por muitos aspectos, né, da sua vida. Arte, cultura e arquitetura e urbanismo, né? E Unifor. Meu povo, conversei com o professor Euler, maravilhoso professor de arquitetura e urbanismo aqui da Universidade da Unifor, também ligado a artes cênicas, e aqui você encontra de tudo. Unifor, vocês são incríveis, para mim é um privilégio estar fazendo essa homenagem ao professor. Eu disse na entrevista anterior que um dos grandes responsáveis por eu ser uma pessoa curiosa em história, em comunicação, foi um professor. Então, assim, o professor que é o professor Paulo Carvalho, e que eu tive a honra de chamá-lo para ser entrevistado por mim, está aqui no card. Ele mudou minha vida, um professor mudou minha vida. Então, a gente tem que valorizar a profissão do professor universitário, das faculdades particulares, das públicas, da galera que está militando mesmo e que está lutando para ser professor. Então é um privilégio poder fazer o especial aqui na Unifor. Queria te agradecer demais por você ter trocado essa ideia comigo, ter te conhecido, professor da minha esposa que está ali. E Unifor, quer mandar um alô para a galera, para os seus alunos? Pessoal, é muito bom estar aqui conversando. A gente já conhecia o programa, né, das redes sociais. A gente vai aos poucos se integrando nesse ambiente virtual, né? Então quero convidar que vocês acompanhem esse nosso programa e também os outros que são oferecidos. Total. Muito interessante, viu? Tudo Forte no card. Abraço para todos. Tá tudo aqui no card, ó. Vai assistir, já teve 2 entrevistas. A com o professor Euler é a terceira, tem mais 4 por vir. Viu? Serão 7 entrevistas ao total. Um beijo no coração de vocês, aqui do nosso lindo campus da Unifor, viu? Um beijo no coração, a gente se vê no próximo Nordestinos pelo Mundo. Valeu!